As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Nossa convidada desta edição das Quintas do Avante nasceu em Lisboa e vive em Cascais. Completou a licenciatura em Pintura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa em 2020 e em 2021 fez o mestrado em Art and Politics na Goldsmiths, na University of London. Já participou em várias exposições coletivas e individuais dentro e fora do país, entre as quais se destacam Identity and Land, Reflect e Nonviolent Resistance. Sendo uma artista socialmente comprometida, o seu trabalho centra-se no poder transformador da arte como um meio pacífico de comunicação, instigando à reflexão e convidando os espectadores a questionar os seus papéis, tanto em contextos pessoais como globais, incitando-nos também a refletir sobre a natureza humana e as dinâmicas de poder que moldam a sociedade. Ela é a defensora dos direitos humanos, inspirando-se nas suas viagens à Palestina e às Honduras, e a sua abordagem destaca a importância de uma pesquisa de campo imersiva para garantir uma compreensão profunda dos contextos que aborda na sua arte. Sejam bem-vindos a mais este episódio das Quintas do Avante. Hoje temos o prazer de receber Rita Andrade. Olá Rita, obrigado por teres vindo até às Quintas do Avante falar connosco. Olá Vítor, obrigada eu pela introdução, que estava mais perfeita, e agradecer também ao Avante pelo convite. É com muita alegria que estou aqui convosco. Muito obrigado também. Olha, vamos começar pelo início, que é como é que vais parar à pintura, como é que te tornas uma pintora e decides que isso passa a ser a tua profissão? Bom, na verdade eu acho que eu nasci com isso. Desde que eu me lembro que existe. O desenho estava sempre presente. Na escola, os meus cadernos eram todos sempre cheios de desenhos. Os professores, lembro-me, primeiro, segundo e terceiro ciclo, quando tinham que me avaliar os cadernos, eles pensavam, ok, não estão aqui os apontamentos todos, mas estão desenhos bonitos, então até davam boa nota. E depois, na verdade, a minha paixão pelo desenho começou mais aos 4 anos e começou ao mesmo tempo que a minha paixão por cavalos. Ou seja, eu além de pintora também trabalhei como profissional de cavaleira, treinadora de cavalos e competi durante muitos anos. Agora deixei isso de parte, estou-me a focar só nas artes. Mas quando eu tinha 4 anos, eu via o meu pai a jogar futebol na Bicuda, que é um campo que alugam, e aquilo para mim era uma grande seca. Eu tinha 4 anos e eu ia ver os cavalos, porque aquilo tinha um centro hípico ao lado. E eu chegava a casa e desenhava os cavalos. E desde aí que comecei sempre por desenhar cavalos, 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 e tornei-me cavaleira e competi, fui federada, e portanto foi assim as duas coisas ao mesmo tempo. Depois da pintura mais a sério, decidi ir para a área das artes no secundário. Durante esses 3 anos de secundário passou-me pela cabeça várias coisas, desde ser arquiteta, designer de moda e qualquer coisa. A última coisa que me passou pela cabeça foi mesmo pintura, porque já sabia aquele estereótipo de... E é verdade, que é difícil viver da pintura, que em Portugal é muito difícil a destacar, está muita oferta e pouca procura, mas eu mesmo assim decidi arriscar e então ingressei na Faculdade de Belas Artes e fiz a licenciatura em pintura mesmo. E era um curso de 4 anos e nesses 4 anos cada ano foi muito diferente. No meio desses 4 anos eu transformei-me. Ali por volta do 3º ano, 2018, eu fui ver o concerto do Roger Waters, cofundador dos Pink Floyd. Já o tinha visto em 2012, eu tinha 15 anos, portanto, eu sou assim uma adita de Pink Floyd há muitos anos. E em 2018 a minha mãe lá me levou, graças a Deus, era a coisa que eu mais queria. Mas a verdade é que eu não estava à espera que fosse tão marcante, porque nesse concerto ele falou da Palestina e inclusive tocou músicas relativas aos refugiados da Palestina. E eu nunca tinha ouvido falar. Ele tem sido um dos mais vocais artistas em relação à Palestina, não é? Sim, e dos primeiros. E muito criticado e acusado de muita coisa e censurado em alguns países de tocar por acusações de antissemitismo, pronto, essas coisas que já sabemos. E então, depois do concerto, eu voltei para casa e eu tornei-me uma pessoa completamente diferente. Primeiro não parava de chorar, não parava de pensar no concerto,
como é que eu tinha acabado de ver aquilo, primeiro a obra-prima que é a música de Roger Waters e Pink Floyd, e ter juntado a arte da música para passar uma mensagem tão impactante e que mexeu tanto comigo. E aí é que eu pensei, eu quero ser como ele, mas não através da música, através da pintura. Eu quero impactar, não é preciso ficarem todos a chorar como eu fiquei. Ok. Mas eu quero passar mensagens importantes e ter um propósito com o meu dom. E depois, um pequeno à parte, depois dessa viagem, eu ainda fui ao Brasil vê-lo outra vez sozinha. Depois ele veio cá, que há 3 anos, depois fui a Praga, fui a Madrid, comecei a segui-lo por todo lado. Foi ele que me tornou a artista, artivista que sou hoje. E foi graças a ele que eu quis ir à Palestina em 2019 e foi aí onde tudo começou. Ok, portanto, ele é essencial, ou o facto de ter ido aos concertos dele é essencial para se dar este processo de descoberta, neste caso da tua pintura, como um instrumento de reflexão, de denúncia, de intervenção, mas nesse percurso em que tu dizes, és tu que dizes que te tornaste uma pessoa diferente, digamos, quando é que decidiste dar a primeira pincelada em relação, neste caso, às coisas que tinhas visto sobre a Palestina no concerto dele? É assim, eu fui à Palestina, eu ainda não tinha acabado o curso, mas comecei já ali a dar uns toques diferentes durante o curso. Primeiro comecei por ilustrar muito as músicas dele, eu ilustrei muito o The Wall, mais o The Wall do que qualquer outra coisa, porque estávamos a falar de guerra e o álbum The Wall fala muito diretamente sobre a guerra. Mas aquilo foi um trabalho mais ilustrativo, não foi muito bem recebido nesse primeiro. Acho que ainda estava, foi já no 4º ano, mas foi o primeiro trimestre, até que depois passei para. Até que depois fui à Palestina. Uhum. E depois de vir da Palestina, aí, então aí é que ainda me tornei ainda mais diferente. O caminho é, Roger Waters introduziu-me a Palestina, introduziu uma arte como ferramenta pacífica de protesto Uhum. e ensinou-me o que era a Palestina e convidou-me a ir ver com os meus próprios olhos o que era a Palestina. E eu agora perco-me um bocado no tempo, mas eu julgo que foi no 4º ano, no verão, para passar do 3º para o 4º ano que eu fui à Palestina. Uhum. Já tinha feito aquelas ilustrações anteriores que não resultaram muito bem, e fui à Palestina e aí clarificou tudo. Eu estava a fazer, às vezes eu estava a ilustrar Pink Floyd. Não, eu tinha que ir à Palestina. Tu ainda te lembras do que é que esperavas antes de ires? Do que é que esperavas encontrar? Eu estava completamente a zeros, eu pensei, seja o que Deus quiser. Uhum. Eu Uhum. invoco um bocado Deus, para cá sou católica e invoco muito Deus. Por isso ainda me marcou mais ver que a Terra Santa tem tudo isto a acontecer, não é? O que é que eu esperava? Eu comecei a sentir a tensão quando no gate, no aeroporto de Lisboa, nós tínhamos que passar por um local especial de segurança. Tinham que nos dar autorização de saída também. Porque tu voas para Tel Aviv, é isso? Voei para Tel Aviv. Ok. Hoje em dia, se tentar voar para Tel Aviv, não me deixam entrar. Uhum. Logo aí percebi que aquilo era diferente, mas pus qualquer coisa no Instagram de Israel e Palestina, aqui vou eu, com as bandeiras, e quando eu aterrei em Tel Aviv, percebi que tinha uma amiga minha me tinha tentado ligar e mandou-me uma mensagem de voz a avisar para eu não dizer no aeroporto que tencionava visitar territórios palestinianos, para não dizer que conhecia palestinianos, para eu não falar sobre a Palestina, e na vinda também não mencionar que estive na Palestina, que não estive com palestinianos, que não recebi nada de palestinianos. Porquê? Porque ela fez esse erro e foi entrevistada durante para aí 5 horas e perdeu o voo, porque ela tinha ido a Ramallah. Ok. Portanto, eu chego ao aeroporto, ouço o voice dela e começo a ver aqueles já checkpoints dentro do aeroporto, uma pessoa começa a sentir logo uma tensão à chegada. Percebe-se logo que aquilo não é. Estamos habituados. E depois, não sabias bem o que esperar, mas o que é que encontras, o que é que te surpreende mais e o que é que, de alguma forma, também faz com que tu acabes por adotar as posições que depois vens a revelar sobre a questão palestiniana? Ou seja, no fundo, quais foram os episódios durante estas 2 semanas que me fizeram tomar uma posição?
porque eu fui para lá de mente aberta, não é? Não é? Daí, como disseste na introdução, pesquisa de terreno, se pudermos fazer é o melhor, porque vemos com os próprios olhos, falamos com o povo, tiramos as nossas próprias conclusões com a verdade, sem estar censurada, não é? E houve vários, nós ficámos, a nossa sede, digamos assim, era em Jerusalém, na zona mais árabe, e fomos a territórios de Jericó e Belém, Bethlehem. Fomos também a Nazaré. Isto foi para falar de territórios palestinianos. Territórios palestinianos foi Jericó e Belém. Depois fomos a Nazaré, fomos ao Mar Morto, a Galileia. Eu devo-me estar a faltar. Haifa. Bom, tudo de carro Certo. e isto é uma coisa que se vê pouco, porque normalmente quem vai visitar Israel ou vai em grupos, excursões, ou vai em turismo religioso, ou vai para ir para Tel Aviv para a festa e mais nada. Nós fizemos um bocado de tudo menos a festa em Tel Aviv, porque fazer festa com o que se vê. É difícil. Em Jericó comecei a ver um choque enorme de forma de viver, parecia que tinha entrado completamente noutro país completamente diferente, passar o checkpoint foi uma tensão enorme, ter sido mandada parar com um membro militar israelita com uma arma quase, com o dedo no gatilho a falar comigo. O que nos chafava era ser um carro alugado e sermos uma família, tenho a certeza que era isso. Vi palestinianos a serem humilhados por israelitas na cidade velha de Jerusalém, na parte de dentro das portas. Vi palestinianos também a serem humilhados na própria Al-Aqsa, que foi uma coisa que me fez muita confusão, porque é o terceiro monumento mais sagrado do Islão. E víamos lá dentro da própria Al-Aqsa membros do IDF de israelitas a provocar um local que devia ser de meditação e de paz. A chamada esplanada das mesquitas, é isso que estás a falar, não é? Sim, tem é a Al-Aqsa. E depois temos os israelitas dizem que aquilo é deles, os palestinianos dizem que aquilo é deles, os arménios dizem que aquilo é deles. Aquilo é a Al-Aqsa, terceiro monumento mais sagrado dos muçulmanos e ponto final. E depois, sentia-se uma tensão sempre no ar, ou seja, aquilo que aconteceu no 7 de outubro podia ter acontecido enquanto nós lá estávamos. Nós sentíamos essa tensão no ar. E as poucas vezes que falávamos, poucas não, falámos muitas vezes sobre a opressão dos israelitas sobre os palestinianos. Quando falávamos sobre isso com os palestinianos, eles tinham medo de falar. Parece que sentiam que estavam a ser ouvidos, ou porque muitos deles também acabaram por mudar o passaporte para poderem trabalhar lá, para poderem ter uma vida com condições. E apercebi-me dessa opressão também muito em Belém, porque na Cisjordânia vê-se muitos colonatos ilegais. Vi o muro, entrei no Waldorf Hotel, não sei se já ouviram falar, que é um hotel mesmo à frente do muro. Tinha lá o Banksys originais. É um hotel museu que tinha até um telefone que tocava. Eu atendia e era uma gravação real de um membro do IDF a dizer: tens 1 hora para sair daí porque essa zona vai ser bombardeada. Pronto. Ok. E é assim que as coisas acontecem. E eram gravações reais. Ver o muro, ver as obras de arte naquele muro, sentir o desconforto dos palestinianos quando nós passávamos por eles baixavam muito a cabeça porque eles já devem estar habituados a que as pessoas tenham uma ideia errada deles, alguma islamofobia, algum brainwashing que Israel acaba por fazer em relação aos palestinianos. Então nós fazíamos questão de falar muito com eles e quando falávamos eles passavam de cabeça para baixo por um sorriso que até chegaram-nos a convidar para ir à casa deles, comemos maclube, comemos tabule, comemos tudo. E essas foram as nossas festas, foram os palestinianos. Referiste aí uma questão já agora. Há muitas coisas que se dizem sobre o historial desta
deste conflito, esta opressão entre Israel e a Palestina, e uma delas é que se tenta pintar este conflito como um conflito religioso, quando na prática a sua natureza não é essa, né? Nem a natureza sequer da Palestina se trata de um Estado, digamos, islâmico ou muçulmano, como se muitas vezes tenta dar a ideia, não é? Não, ouvi mulheres sem véu, ouvi mulheres a guiar, não é essa ideia de. Não, aquilo é tudo interesses, aquilo é tudo um ponto estratégico ter ali Israel, porque o Médio Oriente é uma mina de ouro, mãe. Certo. Eles estão ali e também são apoiados pelos Estados Unidos, mas a verdade é um conflito. Eu não estou aqui, eu não quero estar a ensinar nada a ninguém, mas do que eu estudei, atenção, eu tenho 27 anos e comecei a estudar isto há 7 anos, portanto já é uma grande parte da minha vida. Ainda tenho muito para aprender. Mas sei que os britânicos estavam no tempo da Segunda Guerra a tomar conta daquela zona, e já nessa altura viviam judeus e árabes em paz. Sim. No fim da guerra, os britânicos decidiram oferecer parte daquele território aos judeus. Eles aceitaram, os árabes não, mas não foi negociável. Além de não ter sido negociável, começámos a ver Israel a começar a ocupar território palestiniano. Portanto, a violar todos os direitos e acordos que foram sido feitos ao longo de 1948 até agora. Entre os quais variedíssimas resoluções do Conselho de Segurança da ONU, sim. Imensos, com os acordos de Oslo, mas não sei o quê, tudo, nada funciona. É uma tristeza. É nesse processo, é nessa viagem que depois te leva a pensar, ok, eu já tenho aqui, já sei o que vi, já consigo interpretar o que vi, agora falta-me passar isto para as minhas telas. E como é que pensaste em fazê-lo primeiramente? Ou seja, pensaste que técnicas é que vou utilizar, que recursos é que vou usar para ser eficiente na mensagem que quero passar? Como é que tu refletiste sobre isso? Olha, Vitor, foi facílimo. Eu já estava lá no meio da viagem, já sabia o que eu queria fazer. Eu cheguei a Lisboa, à faculdade, no meu local de trabalho, e foi pumba, 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 pumba. Os materiais que eu decidi usar já eram os materiais que eu mais gostava. Mas eu tenho momentos em que me apetece mais usar o pastel de óleo, outros me apetece usar mais o acrílico, outros me apetece usar mais o óleo. Eu não sou uma artista que tenha assim uma definição muito específica, tipo Rita que pinta a pastel de óleo, ou Rita ou que usa muitos vermelhos. Por acaso tenho muitos vermelhos, mas foi muito baseada em fotografias que tirei durante a viagem e de memórias, claro, porque nem tudo se resume às fotografias. E comecei a pintar quadros em grande escala, 1,20 m por 1 m, porque aquilo para mim tinha que ter uma escala grande. Tinha que ser impactante mesmo. E o que é que aconteceu? Veio o Covid. E eu ainda tinha feito para aí o quê? O terceiro quadro. E fomos todos mandados para casa. Foi uma pena, porque eu não tinha um espaço para trabalhar. Então tive que adaptar a minha cave, que é o meu atual estúdio, que era um local de convívio, ainda é, mas metade dele foi dominado pelas minhas telas e por tudo isso. E tive que continuar esse percurso desse meu projeto sobre a Palestina fechado em casa, que foi um bocadinho difícil. Porque faz sempre falta ir à rua, Claro, fazer pausas, porque são temas muito intensos, é cansativo. Eu não pinto como terapia. Para mim, pintar não é terapia, muito menos estes temas. Então, o que é que aconteceu? Os meus professores nunca viram os meus quadros ao vivo. Eu fui avaliada por Zoom. Passado 2 anos, em 2023, mencionaste na introdução uma exposição que se chama Identity and Land. Em agosto de 2023, apresentei esses quadros na Galeria da Faculdade de Belas Artes, numa exposição. E os professores viram pela primeira vez ao vivo. Até disseram que até me deviam ter dado mais nota. Ok. E essa Sim. foi uma das exposições mais marcantes, até porque 2 meses depois, aconteceu o 7 de outubro, isto foi 2 Certo, meses. pois, porque é muito próximo no tempo, sim, agora que chamas a atenção para isso, é verdade.
Mas eu não sei se o Identity Online foi a primeira de que tu dedicaste à Não, Palestina. Já tinhas feito I Can't Breathe Since 1948, certo? sim. Essa Ok. foi em 2021, mas foi num hotel aqui no Estoril, num jardim, na parte de fora, correu lindamente. Vendi muito bem e esses quadros foram para me ajudar a pagar o mestrado. Depois fui para Londres. E nesse tempo que estive em Londres, pintei muito pouco, mas essa foi a minha primeira exposição a solo e sobre a Palestina. As pessoas muito curiosas do que é a Palestina, onde é que fica a Palestina, mas porquê a Palestina, o que é isto? Agora toda a gente sabe, né? Agora toda a gente é experiente. Mas, 2 dias depois dessa exposição, fui para Londres fazer arte política, foi o que eu estudei. Ahm, e como tese de mestrado, primeiro tive de fazer o mestrado que era de 2 anos em 1 ano, porque por Uhum. consequência do Brexit, o visto de estudante passou de 2 anos para 1 ano. Então eu tive que fazer 10 essays, uma apresentação oral e uma tese num ano, fora de casa. Sim. Em Londres, não é? Em Em Londres, Londres. sim, é muito diferente, é um sítio muito diferente. E essa tese, para dar ligação àquilo que disseste na introdução sobre as Honduras, eu decidi fazer, eles deixaram-me fazer uma tese prática, então eu decidi fazer o que tinha feito pela Palestina, mas por outro país. E falaram-me das Honduras, uma amiga minha, porque nós nesse curso falávamos muito Médio Oriente, África, Ásia e América Central foi muito pouco Uhum. falada e eu fiquei ainda mais curiosa. E depois fui às Honduras, consegui chegar a alguns contactos, algumas ONUs de lá que me receberam. Fiquei lá 15 dias a fazer trabalho de campo, outra vez, a visitar escolas, instituições, orfanatos. Eu, eu vi das piores coisas, porque assim, na Palestina é tudo muito bem escondido. É como se eles só limpam tudo a seguir. Percebes o que eu quero Uhum. dizer? Uhum. Não Uhum. é óbvio. Ali eu vi pessoas mortas, eu adormeci ao som de tiros, eu era mais cru. E se calhar até foi uma experiência mais traumática, mas e depois voltei e a minha tese foi fazer quadros, expô-los pelas cidades das Honduras e os fundos das telas vendidas foram doados à Educate, que era uma Uhum. ONG que construía bibliotecas para as crianças. Já agora, a tua tese chama-se, e esta é uma tradução livre minha, que eu assumo a responsabilidade por E, ela, como a arte e a educação podem mudar as vidas das crianças honduranhas, uma investigação artística e de campo. Assim, exatamente, e que passei com distinção, chorei de felicidade porque foi um ano dificílimo. Não só o próprio ano como a viagem, eu já estava emocionalmente desgastada, porque é o que eu digo, é muito cru, mas por alguma razão eu abraço, a questão da Palestina está mais enraizada, não estou a sim. dizer que é mais grave ou menos grave, mas ficou mais enraizada, se calhar por termos mais a ver com os árabes ou qualquer coisa, não sei, talvez por ser também católica Sim, há e quem julgue que não, mas eu creio que é fácil ver que sim, que somos muito parecidos. somos, aliás, eu nunca mais me esqueço no Jardim das Oliveiras, onde dizem que Jesus foi refletir antes de ser preso, está vedado, que era nessa zona dessas oliveiras, e foi um jardineiro palestiniano que viu que eu estava ali, tirou umas folhinhas e deu-me. Ok. Sei lá, são estas coisas, fiquei muito ligada à terra também, às plantas, às pedras, as crianças, passámos por zonas onde as crianças palestinianas que já têm pouco, viam que estávamos, isto era em pleno agosto, nós estávamos cansadíssimos a subir uma escadaria enorme e apareceram umas crianças palestinianas com garrafas a meio de água para nos oferecer. E não falavam inglês, não falavam nada, mas eram com o pouco que têm, queriam-nos ajudar. E depois ficámos ali sentados nas escadarias a conversar com eles por língua gestual e foi um Uhum. momento também único. São estas coisas, marcou-me muito. Já agora, os palestinianos conhecem o teu trabalho? E já agora também se conheces comentários da parte das Ui, pessoas eles que lá conhecem o teu trabalho. adoram-me. Eles adoram-me. E Ok. eu adoro-os. Aliás, eles são os meus fiéis seguidores. Eu ainda não sou assim
muito influencer nas redes sociais, mas pai, metade dos meus seguidores são palestinianos, ou filhos de palestinianos, ou netos de palestinianos, que tiveram com a diáspora, tiveram que fugir, e agradecem-me. Eles agradecem-me do fundo do coração, mas agora o problema é que agora, desde dia 7 de outubro, que as mensagens que recebo mais deles é pedirem-me ajuda, e eu não consigo. Sim, ainda assim, quer dizer, há uma grande onda, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, de solidariedade com a Palestina, que se mantém imparável e até em alguns sítios em crescendo. Não há quase dia nenhum que não seja possível identificar uma grande manifestação pela Palestina, por exemplo, em algum local do mundo, não é? É verdade, mas isso não nos leva comida para o prato, e aquela exposição que também mencionaste, o Non-Violent Resistance, eu nessa exposição também fiz com que 50% fosse doado à Hanan, que é uma pessoa que eu conheço que vive em Gaza. Eu tentei ajudar diretamente as pessoas, mas quando pedem ajuda, tipo, estou a morrer à fome, ajuda-me, e eu não sei o que responder, fico. Há momentos em que tenho que bloquear, isto é horrível, mas é verdade, tenho que bloquear às vezes as mensagens, porque eu também tenho que tratar da minha saúde mental. Sim, certamente não é uma responsabilidade tua, não é? Nem Não, mas eu acho que é. enquanto tal. Sim, O problema é eu percebo o achar que sentimento. é. Já agora, tu falaste já então nessas 3 exposições que fizeste sobre a Palestina, o I Can't Breathe Since 1948, o Identity and Land, o Non-Violent Resistance. Como é que vês o impacto que teve esse teu trabalho cá em Portugal, e se os objetivos com que o fizeste, se achas que foram cumpridos do ponto de vista da denúncia, da divulgação daquilo que também tu pensas sobre a situação? O que eu acho interessante sobre as minhas 3 principais exposições individuais sobre a Palestina é que uma é pré-7, não, 2 são pré-7 de outubro, outra é pós-7 de outubro. E nota-se uma diferença na forma como foram recebidas as exposições. Antes do 7 de outubro havia muito aquela curiosidade, por parte dos visitantes, e até uma admiração que tinham até por mim, por estar a defender uma causa que nem eles sabiam qual era. Depois do 7 de outubro, eu comecei a fazer alguns vídeos para dizer às pessoas que se comprassem os meus quadros eu doava 50% para a UNRWA, que é Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, e fui muito acusada de. Aí começaram as acusações de antissemita, também fui acusada de estar-me a aproveitar da situação da Palestina para ganhar dinheiro, quando eu já trabalho sobre isto, na verdade, desde 2018. Há 7 anos, tenho 27 anos, é muito tempo. Mas depois, no ano passado, a exposição Non-Violent Resistance, que foi no verão, eu sei que só iam para lá pessoas que queriam mesmo saber daquilo, ninguém ia para lá atacar-me. E o mais bonito dessa exposição é que tivemos, da esquerda à direita, unidos por uma causa humanitária. E essa exposição foi o que para mim, que foi a meio do ano anterior, é que eu acho que para mim foi o turning point de, ok, isto não é uma causa exclusiva de partido nenhum, é uma causa humanitária. E isso impulsionou-me e deu-me alguma esperança. E foi muito bonito ver esquerda e direita unirem-se. Lá está, acho que é uma coisa que a direita perde com isso, é não abraçar causas que não devem ser exclusivas da esquerda, nem de partido nenhum. Não deviam ter cores partidárias. Olha, que pistas é que o teu, acho que até se coloca bem na sequência do que acabaste de dizer, que pistas é que o teu trabalho sobre a Palestina também te deu para leres outros fenómenos mundiais e contemporâneos, ou passados, eventualmente até? O pior fenómeno é o meu próprio. Eu, depois das Honduras e da Palestina, eu comecei a fazer um trabalho mais interior, por questões também mentais minhas. Isto são trabalhos que me afetam muito. Acho que com 27 anos já vi muita coisa e estes projetos têm-me ensinado, acima de tudo, a ser ativista também dentro de casa, com os meus, a fazer aquilo que posso com o pouco que tenho. Sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em definir-me com algum partido político. Eu sou mais de causas e menos de partidos, e às vezes é preciso parar um bocadinho, e então imaginem as pessoas que estão lá. Portanto, isto fez-me
o trabalho que eu tenho feito hoje em dia ainda é muito sobre a Palestina e sobre o meu papel e o nosso papel na sociedade. É mais o eu e menos o eles. Agora já não faço tanto um país em específico, já não é só Palestina, já não é só as Honduras. Os meus trabalhos sobre a Palestina atuais englobam tudo. Por exemplo, eu tenho um quadro do miúdo a tentar chegar a umas caixas que não chega lá e tem escrito We share your aspiration, como aquelas propagandas que nos prometem tudo e nunca chegamos lá. Pode querer dizer muita coisa, mas também está ligado à Palestina. Por isso comecei a fazer quadros menos gráficos e a fazer coisas que englobassem mais a sociedade em si. Na sequência, tu que estavas a dizer, como é que vês esta ideia que tu dizes que tentas combater da globalização da indiferença, não é? Ou seja, das tantas, o conjunto de desgraças já ser de tal ordem que se ganha uma certa indiferença e imunidade para além daqueles que, por simplesmente, decidem que querem ser indiferentes. Como é que podemos combater isto e em que medida é que a tua arte também ajuda a combater isto? Assim, nós estávamos há pouco a falar do eu ter mudado o meu trabalho mais para o eu e o meu papel na sociedade. E comecei a pintar em espelhos. Nesses espelhos estão imagens em que, além de vermos o que está pintado, também nos vemos a nós próprios. E, portanto, há um convite à reflexão sobre onde é que eu me identifico com esta imagem, o que é que isto quer dizer para mim. Ou seja, pintar num espelho, não acho que não vai existir nunca uma pessoa com uma visão igual à outra. Representei George Orwell, por exemplo, o Animal Farm, nesses espelhos, e fiz essa exposição que é Reflect, que também mencionaste na minha introdução, e nessa exposição havia um livro para as pessoas escreverem o que é que acharam. E eu quase que apetece chorar, porque consegui fazer exatamente aquilo que eu queria. As pessoas disseram, uau, deixaste-me mesmo a pensar. Eu não sei sobre o quê, eu não lhes perguntei sobre o quê. Os quadros não dizem sobre o quê que tu deves pensar, é o que tu quiseres, mas que aquilo tenha deixado alguma coisa. E tive cerca de 50 testemunhos de pessoas a dizerem resultou. Eu pensei, eu estou a pensar. E acho que a arte começa a valer um bocadinho mais do que meras palavras. Acho que a arte tem um impacto diferente nas pessoas do que tem os discursos, do que têm as promessas do We Share Your Aspirations. E acho que o papel da arte nisso lá está, é a forma pacífica de comunicação, porque querer chamar a atenção com protestos violentos, o que vai sair cá para fora é não sei quantos detidos e não sei quantos feridos, e não é estas pessoas estavam a lutar por isto. Por isso é que eu acredito cada vez mais que as formas pacíficas de comunicação resultam cada vez mais. E eu acho que tenho conseguido fazer isso, pelo menos do feedback que tenho recebido, das pessoas que se preocupam em dar o feedback, tem resultado. Olha, nós nas Quintas do Avante habitualmente lançamos um desafio aos nossos entrevistados de poderem escolher e comentar uma notícia que tenha saído numa edição recente do Avante. Tu fizeste uma escolha que me disseste antes de começarmos a gravar, tem exatamente a ver com uma notícia que tem o título ONU rejeita mecanismo de controle da alimentação na faixa de Gaza. O que é que suscitou esta notícia que vem na parte internacional da última edição do Avante? Pronto. Eu tirei algumas notas porque eu não queria deixar nada por dizer, mas infelizmente estamos a assistir a uma progressiva incapacidade da ONU em agir e como cada vez perdem mais força. De momento são mais nações desunidas do que unidas, é o que eu costumo dizer. Sabemos que temos dezenas de milhares de mortes em Gaza, mas esses mortos não são apenas vítimas diretas dos bombardeamentos, também da consequência desses bombardeamentos e dos bloqueios de ajuda humanitária. Por isso, o número de mortes vai naturalmente aumentar, isto porque civis, mulheres e crianças estão a morrer à fome ou de doença, mulheres morrem nos partos, bebés morrem por falta de nutrição
e existir apenas um, entre aspas, ponto de ajuda com alimentos, como se fosse a banca das rifas, que obriga esta gente em sofrimento e já em risco de vida a andar quilómetros, é mesmo, no mínimo, como vocês escreveram, humilhante. E perdoem-me a expressão, mas eu vou mesmo dizer, é nojento, é decadente. Para mim, bloquear ajuda humanitária é um ato que já nem consigo adjetivar. A ONU diz que estão a usar a fome como arma de guerra, acho que isso define bem. E o porta-voz das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse, ouvi hoje, que mais de 410 palestinianos foram mortos enquanto tentavam obter estes alimentos. E lamento dizê-lo, mas quem ainda fecha os olhos a isto, ou não tem coração, ou faz parte de, como dizia o meu querido Papa Francisco, e que o Papa Leão XIV tem-se preocupado em reafirmar, da globalização da indiferença. E essa globalização da indiferença tem em muito contribuído para o mundo estar como está nos dias de hoje. Achei, portanto, esta notícia importante para alarmar uma vez mais deste genocídio a que assistimos em direto, da falta de ajuda humanitária e do uso da fome como arma de guerra e da ineficiência da ONU, da sua perda de força e poder de decisão e respeito pelos demais. Isto é muito preocupante e, acima de tudo, é revoltante. Bom, e ficámos assim com essa tua declaração bastante forte e assertiva sobre esta notícia. O Avante é o jornal que dá nome à festa. E o facto de termos convidado a ti está diretamente relacionado com o facto não só do trabalho que tu fazes em torno da Palestina, mas com o facto de ires ter uma exposição tua no nosso espaço de artes plásticas. Creio que o nome é A Insustentável Leveza do Poder, penso que é este o nome genérico que acabaste por dar. O que é que significa para ti teres esta exposição patente na Festa do Avante? Para mim, eu tenho imenso respeito pela Bienal do Avante, pela sua história. Nunca fui, sei que tem renome. Desde que tenho dito às pessoas que fui convidada para participar na exposição, que me dizem que eu vou adorar, que a organização é fantástica, que o cartaz é sempre ótimo, o ambiente é brutal. E o que me entusiasma mais é que eu sei que à partida vou estar à volta de pessoas que também apoiam esta causa. O poder estar em contacto com mais artistas. Eu não sei quantos é que são, por acaso, além de mim. A Vítor, não sei se sabe. Não sei, não consigo precisar, não. Não, mas sei que são muitos. Sim, serão algumas dezenas, porventura. Vai criar um diálogo entre artistas que é sempre importante, aprendemos sempre todos uns com os outros. E eu vou lá estar os 3 dias, e neste podcast temos um tempo, claro, limitado, e se tiverem mais perguntas para me fazerem, coisas que queiram que eu esclareça, curiosidades, o que quer que seja, conselhos sobre como viver da arte, que não tem sido fácil, venham falar comigo. Eu estarei lá. Se eu não estiver na casa de banho, estão lá os meus cartões. Okay. Portanto, os meus contactos, tudo, entrem em contacto comigo. Estarei lá para o que for preciso. A Bienal de Artes Plásticas, aliás, como a Rita acabou por dizer, é apenas uma das componentes da Festa do Avante. Ela tem um programa musical muito vasto também, teatro, desporto, debates políticos, o próprio cinema ao ar livre. Isso é uma experiência que eu te convido em particular para veres, porque é muito interessante essa expressão da Festa do Avante. A gastronomia, claro, e essa dimensão de convívio que já te falaram, ficam todos os ouvintes convidados a estar nos dias 5, 6 e 7 de setembro, na Quinta da Atalaia e do Cabo, no Seixal. Rita, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação, a tua generosidade também. E vemo-nos na festa. Muito obrigado. Vemo-nos na festa. Um beijinho. As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.